A paz do Senhor, meus irmãos. Paz. Fala, galera! Opa! Aí, Luquinhas! Em carne e osso. Rapaz. Luquinhas não, é o Itachi Uchiha. Ah, sim, o Itachi. Fala, galera! Eu tô em carne e osso. Olha aí, ó. Tá é mais músculo, né? Não, acho que é mais osso. Não é mais osso, é músculo. E aí, Samuel? Tô tranquilo? Deixa eu ver se vai ficar. Ah, não, mas tem bateria. Isso aí. Vou guardar mais uns 2, 3 minutinhos pro restante do pessoal. Cuidado das plantas. Vou deixar um laguinho pra ela. Tem. Ô, Luquinhas, como é que é a palavra, Matheus? O que? Ah, o nome dele é... Não, me inspirei no Luquinhas essa semana, hein? Peguei o teclado ali e falei, eu vou conseguir. Ele não deu muito bom, não, mas eu acho que eu consegui. Ah, tá certo. Tem que tentar, né? Eu também agora, eu tô pegando mais o teclado. Tô tocando todo dia, cara. Olha lá, hein? Nem que seja pra tocar uma música, treinar um solinho, outra música. Eu acho que a Maria não baixou o Meet no celular. Irmã Milene. Amanda. Andrei. Me sentindo o narrador daqueles reis que vão entrando. Ô, Matheus. Oi. Você tá no computador, né? Aham. Depois você tira um print da galera aí. Beleza. Pessoal, só como que é? Adendo. Só um adendo. Se puderem deixar o vídeo ligado aqui no decorrer, né? Que daí a gente sabe que vocês estão aí, vocês não estão assistindo um filme. Não é? Ai, que não tá dormindo lá. Vai. Deixa o celular do lado ali. É uma boa técnica. Já intrigou assim. Eu participo até o final, até bato palminha ainda até mostro a lição pro professor depois, tá? É que quer usar a técnica da autoescola, né? Na hora que dá o sinalzinho, a pessoa coloca a validação facial e depois deixa no mudo e não vê mais nada da aula ali. Eu deixava a câmera ligada. Você nunca fez isso, né, meu amor? Não. Eu conheço uma galerinha, mas eu não vou dar nomes. Conheço alguns. Cara, eu ficava aqui na sala, aqui, a Adriana ficava no sofá. Aí me ajudava. Aí o professor falava, eu tava aqui. Aí dava tipo aquele... É uma sirene? Vai um apito, né? Um barulhão. Aí dava tintina. Parece que acordava o pessoal. Bom, vamos iniciar então com um momento de oração. E aí na sequência, conforme o pessoal vai entrando, a gente vai dando continuidade também. Amém? Senhor Jesus, queremos te dar graça, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia.
te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de nós compartilharmos a Tua palavra, compartilharmos, Pai, do Teu reino. E dessa oportunidade, Pai, de nós esclarecermos com base na Tua palavra, Senhor, o que significa realmente, Pai, um sacerdócio santo, sacerdócio real, que a Sua palavra fala que nós somos. Entender, Senhor Jesus, o que a Tua palavra libera sobre nós. Pedimos, Pai, que o Senhor abra a nossa cognição, abra o nosso entendimento, nos dando clareza, Pai, da Tua palavra e permitindo que a Tua palavra, Senhor, faça morada dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, nos levando, Pai, para o centro da Sua vontade. Nós te pedimos, Pai, que a Tua graça possa continuar caminhando sobre nós dia após dia e que seja um momento oportuno para manifestar a Sua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Adriano, quer introduzir alguma coisa? Então, só falar sobre as camisetas ali do louvor. Eu passei ali, então o pessoal que tem interesse em ficar com a camiseta já vai me falando, que eu já vou mandando pro Will, né? Daí ele vai fazendo ali listagem, tudo certinho. Que seria interessante todo mundo ter a camiseta para que a gente também possa fazer algo bem legal, né? O pessoal já estava pedindo isso há algum tempo e a gente conseguiu tirar do papel agora esse ano, beleza? Daí quem for fazendo ali, me passa o nome e a numeração, que daí eu já vou colocando lá, tá bom? Beleza. Bom, vamos lá então, pessoal. Semana passada não, né? Na última, nós falamos sobre o que é adoração, entendimento um pouco mais profundo sobre adoração. E aí houve a sugestão do Adriano para nós falarmos sobre a ideia dos levitas, né? Por que as pessoas geralmente chamam os músicos de levitas e tudo mais. E eu queria compartilhar exatamente sobre isso, né? Nós fazemos um estudo sobre os levitas na Bíblia, e para no final nós conseguimos chegar na conclusão do porquê que nós não somos levitas, né? Reforçando, né, o porquê nós não somos levitas, embora nós possamos usar muitas atribuições positivas deles, né? Mas para ter aquele tom de participação, como eu comentei da última vez, eu queria abrir espaço para cada um comentar primeiro o que considera a respeito disso, o que já aprendeu sobre isso. Lembrando que é normal que às vezes a tua opinião vai ser diferente no momento, depois tu vai chegar em outra conclusão, não tem problema nenhum, né? A ideia é exatamente essa, para a gente ter o crescimento. Então eu queria abrir esse espaço para cada um compartilhar o que acha sobre os levitas. Já ouviu falar nisso? Nunca ouviu falar? Não sabe se está na Bíblia, está no Alcorão, que tá tudo certo, não tem problema. Quem quiser ser o primeiro? Um de cada vez, sem se apressar aí, galera. Deixa eu começar aqui, então. A gente sempre fala ali em relação aos levitas, né? Que o ministério de louvor aos levitas, não sei o quê. Pelo que eu estudei um pouco, assim, sobre os levitas, eles eram responsáveis por todo o serviço do templo no Antigo Testamento, né? Não questão ali do louvor, mas sim o trabalho mesmo no templo, né? De manter o templo funcionando, tudo. E eu acredito que tem essa conexão, mas hoje em dia o Ministério do Louvor não tem nada a ver com isso, né? A gente está ali para servir tudo, só que nós não somos levitas igual levitas do Antigo Testamento que eles falam, né? Então eu vejo mais ou menos assim. Amém. Próximo. Vai lá, pessoal. Nada, ninguém quer falar porque nada. o que ele falou é o que é, né, irmão? Então, se ele já falou, porque não é isso aí que ele falou que é mesmo. Mas o que ele falou que é, Sil? Só repete para nós, por favor, então. Meu irmão! Que eles ajudavam no templo. Quer que eu fale as mesmas palavras? Daí a cabeça da Sil não entra tudo, né? Mas é isso aí mesmo. Antigamente, se o senhor tivesse me perguntado, eu falaria, claro que eu sei que é quem canta, né?
Mas aí depois que eu me inscrevi pro louvor, o pastor mandou estudar o que era, daí eu aprendi o que eram os levitas. E aí isso aí que o Adriano falou mesmo. Perfeito. Mais alguém queira comentar algo e contribuir conosco? Bom, vou considerar que não. E vamos lá, então. Primeiro, só para a gente deixar claro, né? Quando nós falamos de levitas, esse nome, essa instituição da palavra significa exatamente aqueles que descendem da tribo de Levi. E ponto, né? Então, nós estamos falando de Israel na Bíblia, né? No Antigo Testamento era composto por 12 tribos, na verdade por 13, mas uma não é considerada na Bíblia, que é a de Benjamim. E essas 12 tribos principais que são consideradas, dentre uma delas, o Senhor separou para ser a tribo de Levi. O Senhor separou a tribo de Levi para ser uma tribo de sacerdotes. Tinha a descendência de Moisés e Arão vinculado ali, e essa descendência de Arão seria a tribo de Levi. E algumas coisas que às vezes não ficam claras para nós é que geralmente se criou um costume, principalmente pelo meio neopentecostal, que foi se adaptando assim, de agregar para nós a ideia de levita, vincular isso com música e menosprezar tudo o restante. Só para vocês entenderem, a instituição, eu não vou ler o texto porque ele é um pouco longo, mas a instituição de todo o ministério levítico acontece em Números, a partir do capítulo 3. Então você tem o capítulo 3, capítulo 4, instituindo. No templo, quando você olha, você tinha 3 famílias vinculadas com a tribo de Levi. Então, até a expressão levitas já é uma expressão errada por si só, porque levitas eram os descendentes, mas se dividiam em 3 grupos familiares, né? Era os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Essas 3 famílias que cada uma era responsável por uma parte. Então, por exemplo, se você olhar para Números 3, 25, tem os gersonitas, que eram os descendentes de Gerson, e que eram encarregados, por exemplo, do transporte de itens, arrumar a cortina do templo. Lembrando, né? Lembrando do contexto que nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, eles estão carregando uma tenda, que era o tabernáculo, que eles estão andando pelo deserto e levando essa tenda. Então, eles são os responsáveis por andar e ir carregando isso, né? E nesse formato eles iam cumprindo cada uma a sua função. Os coatitas, que também estão ali em Números 3, eles já carregavam os utensílios, digamos, mais sagrados, né? A Arca da Aliança, o altar do holocausto, esses itens eram eles que carregavam. E quando você olha para os meraritas também, descendentes de Merari, eles levavam colunas, bases, cordas, toda a parte basal, né? As bases mesmo do tabernáculo. Então, cada uma das famílias ficou responsável por fazer algum trabalho funcional em relação ao tabernáculo, chamado até então Tabernáculo de Moisés. Uma estrutura que é interessante você perceber, se você ler Números 3 e Números 4, uma coisa vocês não vão encontrar lá. Não vão encontrar mesmo, que é música. Você não vai encontrar música lá. Você não vai encontrar música e nem instrumentos. Porque se tinha uma coisa que eles não faziam, era tocar ou cantar nesse momento. Então, você percebe como é um pouco o oposto à lógica de que as doutrinas vão se instituindo, algumas doutrinas ou costumes vão se instituindo em nosso meio por conceitos que uma pessoa vai passando para outra, e nós não investigamos isso na Bíblia para saber se é verdade ou não, né? Então, aqui vale o lembrete, né, de nós sermos como os bereanos, que quando Paulo, não era qualquer um, né, mas era Paulo pregando para eles estavam conferindo na Escritura para saber se era verdade ou não o que Paulo estava falando. Então, isso que eu estou falando para vocês, eu dou a referência porque vocês precisam conferir na Escritura. E como vocês vão saber que o Sr. Mateus não está inventando isso aqui da cabeça? Tirei uma conclusão minha do que é levitas e eu estou falando aqui para vocês. Então, você precisa investigar na Escritura, né? Então, até essa fase aqui dos levitas, essa fase das 3 famílias e tudo mais, de Números 3 e 4, não existia nenhuma estrutura de vínculo com música.
E a música nem fazia parte do culto. Até porque aqui vale essa expressão. Vocês lembrarem agora que nós falamos o significado de adoração lá no Antigo Testamento, era serviço. Não tinha nenhuma relação de louvor ou coisas assim. Então essa ideia do serviço era o quê? Eles estavam servindo. Você entende que quando eles pegavam as estacas ali do tabernáculo, eles estavam servindo. O outro pegava as cortinas, ele estava servindo. O outro ia lá e carregava a arca. Eles estavam servindo. Então todos eles estavam prestando serviço ao tabernáculo, que naturalmente era uma adoração, né? Ali no Antigo Testamento. Quando você considera todo esse contexto aqui, então não tem nenhuma parte de música até então. E aí, onde que se cria essa primeira ideia de algo musical, né, dessas famílias? Quando chega o nosso famoso Davi. Quando Davi chega e se torna rei, ele vai instituir, isso você vai encontrar ali por Crônicas 23, ele vai instituir, ele vai chamar como família, já era considerado famílias, mas ele vai dizer, ó, das famílias dos levitas, lá dos coatitas, gersonitas e os meraritas, ele vai pegar essas famílias e falar, ó, cada um vai ficar responsável por uma sessão de adoração ou de louvor dentro do templo. Então ele cria uma estrutura agora para que houvesse esse início de louvor. Por que Davi faz isso? Obviamente inspirado por Deus, mas até porque era um desejo do coração dele, né? Ele queria conseguir entregar não só ter um tabernáculo, existia um problema na mente de Davi, né? Davi dizia que ele não considerava digno de que Deus não tinha, digamos assim, uma morada particular e em um lugar fixo, porque o tabernáculo por onde eles andavam ia, certo? Então, qual que era o desejo de Davi? Davi queria criar um lugar específico para Deus ficar e dizer, essa aqui é a morada de Deus. E na visão dele, ok, e era aí. Então, quando ele institui isso aqui, esse é o planejamento que Davi faz, embora Davi nunca conseguiu cumprir isso aqui. Quem vai cumprir isso aqui é Salomão, né? É Salomão que consegue construir. E aí você se depara com o texto da inauguração do templo, lá de Crônicas 7 e tudo mais, né? O texto bem famoso lá, que acontece a chegada da nuvem da glória de Deus, o tabernáculo é cheio e tudo mais. Mas quando Davi institui aqui em Crônicas 23, ele vai lá e separa cada um para fazer uma parte. Então, nesse momento, agora os levitas, além de tudo que eles faziam no sentido estrutural de organizar, eles agora têm um vínculo com o louvor, onde eles tocam instrumentos, seja harpa, tamborins e tudo mais. Geralmente, né, um contexto interessante, geralmente no conceito do culto, não tinha a presença de instrumentos de percussão, geralmente. A ideia do instrumento de percussão era uma coisa bem comum para os outros povos, né, os povos aos redores de Israel, mas para Israel não tinha. No momento do culto, pelo menos, eram instrumentos de harmonia, no sentido de... Não seria isso, né? Mas se fosse um contexto, seria de violão, um teclado, uma coisa desse tipo. Na época, o que para eles era um alaúde ou uma harpa. Então, era onde se começou isso. Mas você tinha a presença dos instrumentos de percussão em louvores fora, né? Em louvores fora da prestação do culto nesse momento. Inclusive, quando vocês lerem Salmos, né, nos momentos em que... É engraçado, né, que alguns pegam, por exemplo, o texto quando o salmista fala adore a Deus com o instrumento de 10 cordas, e alguns falavam que era as mãos, o instrumento de 10 cordas, por causa da quantidade de dedos. Na verdade, não tem relação nenhuma com as mãos. Não que você não vai adorar a Deus com as suas mãos, obviamente. Mas o instrumento que ele está se referindo é o alaúde, né? Então ele está falando sobre um instrumento de 10 cordas. É esse instrumento que ele está falando. E toda essa visão, quando você olha nos Salmos agora, quando vocês olharem no Salmo, tiver lá, Salmo de Corá, os coratitas é uma das famílias. Salmo de Gerson é outro. Salmo de Merari, cada uma das famílias que estão vinculadas a essa descendência dos levitas, né? E quando você olha para essa ligação que se criou daí com a música, as igrejas começaram a olhar e falar, no Antigo Testamento, quem cuidava do louvor, passou a cuidar nesse momento do louvor, eram os levitas. Então chega no Novo Testamento, aliás, chega no nosso momento, as pessoas falam, então agora o ministério de louvor vai ser instituído como levitas. E agora, a partir desse momento, eles são levitas e tá ok, né?
Se você considerar tudo que eles faziam no templo, isso que nós falamos, é até positivo você pensar de que todos nós, mas aí não só o louvor, mas todos nós poderíamos ser levitas em algum grau. Se não fosse pelo problema de que nenhum de nós, até onde eu sei pelo menos aqui, que me consta, somos israelitas. Por esse mero detalhe familiar aí e étnico, né? Mas até então nós somos chamados de gentios, né? Que são os povos que não são de Israel. Então, quando você olha para essa estrutura, quais são os problemas? Um dos problemas de você considerar o ministério de louvor como levitas é porque você quer criar uma separação de que só um grupo consegue prestar esse serviço ou atrair a presença de Deus no culto. Então você cria um momento de fazer parecer que assim, não, quando for os levitas que subirem ali no altar, ali no púlpito, aí a presença de Deus vai descer. Agora, se não for alguém que não é do ministério de louvor, se Deus descer é mais ou menos, não desce totalmente já. Ele vai mais devagar. E agora, se você entrar para o louvor, aí não, aí sim, aí Deus vai descer no total. E cria-se essa cultura de separação, né? Então, nós temos alguns contextos para a gente explicar aqui o porquê que é errado nós considerarmos os levitas como os músicos do Novo Testamento, ou essa visão. Primeiro, pelo que nós já falamos, é que os levitas não eram necessariamente músicos, nem todos eles, e nem tinha essa correlação. Na verdade, se você for analisar a quantidade de coisas que eles faziam, provavelmente tocar e ministrar era algo que ocupava menos tempo deles, até no momento do tabernáculo e tudo mais. Inclusive, né, você tem que parar para pensar que os levitas passaram pelo menos aí, desde o período de Moisés até o período de Davi, sem servir a Deus com música. A gente está falando aí de 400 anos. Vocês entendem que são 400 anos em que o serviço deles não tem nada a ver com música. Esses 400 anos são eles servindo a Deus, carregando estaca, carregando cortina. E, inclusive, esse é um ponto interessante, né, para a gente pensar quando a gente fala sobre servir a Deus, o que é o servir a Deus, né? Por vezes a gente fala, não, servir a Deus é quando eu me encontrar lá no Gideões estiver pregando lá no Congresso de Gideões, aí extraordinário, aí eu estou servindo a Deus. Ou então eu pensar, eu estou servindo a Deus quando eu vou lá na sede, porque lá na sede aí eu estou servindo a Deus. E essa cultura de pensar que nós estamos servindo a Deus em determinados momentos, e não no nosso dia a dia, né? Então isso aqui está vinculado com o que nós falamos da última vez, da cultura de adoração. Tudo que nós fazemos, o motivo pelo qual nós existimos, nos movemos e tudo mais, é tudo por Deus, é tudo para glorificar o nome de Deus. Então, vale lembrar esse ponto. Eles adoravam a Deus, prestavam culto ao Senhor, carregando estacas, carregando cortina, carregando argolas de ouro, carregando os pregos que iam ser colocados as cortinas. Eles faziam tudo isso de forma a servir ao reino de Deus. Tem então o tabernáculo de Moisés ali. Então, o primeiro ponto nem todos os levitas eram músicos. Então, naturalmente, não tem como você atribuir essa ligação. O segundo ponto que eu já coloquei é que os levitas eram especificamente da tribo de Israel. E se você for um israelita e você sabe, geralmente os israelitas sabem toda a linhagem deles, e aí você sabe que a tua linhagem vai dar numa das 3 famílias, aí você pode chamar de levita, coatita, gersonita, merarita, nome e sobrenome que você quiser, né? Mas se você não faz parte das 3 famílias, fica meio sem sentido você utilizar isso, né? O terceiro ponto, e esse ponto é muito importante, é que Pedro chega no momento do Novo Testamento em que ele fala várias menções sobre o que nós somos, né? Em Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, ele vai lá e usa a expressão sacerdócio real. E aqui tem um ponto, né? Ele poderia chegar e chamar os cristãos de várias coisas, né? Vários adjetivos positivos, mas ele chamou de sacerdócio real. O ponto é que, na visão dele, perceba que no Antigo Testamento você não tinha um sacerdócio real. A palavra real aqui muda o conceito, porque real está vinculado ao reino. É um sacerdócio que faz parte do reino agora. No Antigo Testamento você tem um sacerdócio que é divergente. Esse sacerdócio pode ser o sacerdócio de Arão, sacerdócio de uma dessas famílias. Mas você não tem um sacerdócio que faz parte de um reino, porque eles estão vinculados à ideia das tribos. O fato de Pedro ter citado isso
demonstra que agora não tem uma família no reino de Deus, mas existe um reino inteiro e que dentro desse reino todos nós fazemos parte desse sacerdócio. Então, o que ele quer, o que Pedro quer fazer? Ele quer dizer, olha, não existe um sacerdote que vai subir por vocês ali no monte. Não existe um Moisés que vai subir por vocês. Não existe um Arão que vai entrar no tabernáculo. Não existe mais alguém que vai cumprir a função de sacerdote para vocês. Agora vocês são sacerdócio santo. Essa visão precisa modificar a nossa leitura de como nós chegamos a Deus. Porque o que Pedro quer dizer é, vocês têm acesso à presença de Deus. Nós cantamos, a gente canta tanto livre acesso, mas a gente às vezes ignora o fato de que nós temos esse livre acesso. Então esse acesso ele se tornou livre exatamente para nós nos chegarmos à presença de Deus. E a ideia que Pedro traz é exatamente essa, de, inclusive, para conhecimento geral, né, Martinho Lutero criou em cima disso, na Reforma Protestante, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Foi com esse texto base que ele criou essa doutrina que livrou a Igreja Católica enquanto defendia que você só poderia ter acesso aos manuscritos se fosse de uma linhagem específica, se tivesse esse conhecimento teológico e tudo mais, e tentava setorizar a Bíblia só em latim, só em determinados idiomas, e ele foi lá e abriu esses textos, e com esse texto ele criou a doutrina do sacerdócio universal, que nós, por vezes, olhamos e eu brinco que Lutero parece que se revira lá no túmulo quando sabe que tem um crente que não lê a Bíblia. O cara morreu, deu a vida para você poder ler, e você só quer ouvir as pregações no domingo. Você vê como vira uma coisa, no mínimo, irônica, né? E no meio disso tudo, aqui vale um ponto que é muito importante para nós, né? Alguém aqui, provavelmente todos, né? Mas a maior parte já deve ter ouvido, escutado as pessoas falarem sobre, no contexto de casamento, sobre o marido ser o sacerdote do lar. E você percebe como essa expressão ela também não é bíblica. Essa visão de que o marido sacerdote do lar dá a impressão de que então ele agora representa a casa diante de Deus. E de que ele pode oferecer sacrifício pela família, então. Quando você usa essa expressão, ele é sacerdote do lar, na prática é isso que está querendo dizer. E a Bíblia não defende nada disso, pelo contrário, né? Na verdade, o sacerdócio universal dos crentes quer dizer que todos os crentes, mulheres, homens, casados ou não, têm acesso à presença de Deus. Então, o homem, sim, foi chamado como cabeça, igual a Bíblia ensina e tudo mais. Mas o ponto é que, se referindo à questão do sacerdócio, que a Bíblia diz, é para todos os crentes, não é só para os homens, não é só para o marido, né? Mas todos os crentes são sacerdócio santo. Então, é como a ideia do que a gente falou dos levitas, são pequenas coisas que as pessoas comentam e vai se replicando como se fosse uma verdade, mas na verdade não é. Então, eu considero que esse ponto é de extrema importância para nós. Nós temos o acesso aberto, né, à presença de Deus, o acesso livre para entrar mediante o sangue de Jesus, exatamente porque ele nos fez sacerdotes. E através disso é importante lembrar que em Hebreus também é apresentado um novo sacerdócio que não é agora segundo a ordem de Levi, né, segundo a ordem de Judá, mas seguindo a ordem de Melquisedeque, é a expressão que o escritor de Hebreus usa, né, que é o sacerdócio eterno de Jesus. Então, quando nós falamos de que nós somos sacerdócio real, a ideia é exatamente de que nós fazemos parte desse reino de Deus e agora, diante dele, nós estamos como um só povo, né, todos reunidos. Então, a ideia é sempre esse. Mesmo que algumas versões também apareça sacerdócio santo, dependendo do caso, a função é a mesma dentro do texto. Né? E, além disso, de todos esses pontos, o Novo Testamento também, ele não apresenta para nós a ideia de que os músicos são levitas, né? Não tem nada disso no Novo Testamento. O que a Bíblia fala sobre o louvor no Novo Testamento é basicamente que se você está triste, você ora, se está feliz, você canta. E depois ele fala, estando reunidos, um tem salmo, um tem cântico espiritual, outro tem oração e tal. É isso, né? A Bíblia não apresenta no Novo Testamento
nenhuma função ligada a isso. Mas o texto de Pedro é mais do que suficiente para dizer para nós que nós já suprimos esse papel com a ideia de sacerdócio real, né? Além disso, os levitas, naturalmente no Antigo Testamento, eles tinham uma função vinculada com a purificação, com a ritualística do negócio, todo um formato deles realizarem aquilo. Quando você olha para o Novo Testamento, você não tem mais esses formatos. Na verdade, o que o escritor, né, de Hebreus fala, e eu uso muito ele porque ele apresenta muito isso, se vocês não leram, se dediquem a ler com muita atenção a carta aos Hebreus, né, que só para ficar claro, né, a carta aos Hebreus é basicamente hebreus que se converteram e agora estão em algum grau tentando voltar para o judaísmo. Então a carta é escrita exatamente para mostrar para eles por que eles não deveriam voltar para o judaísmo. E um dos argumentos que o autor de Hebreus apresenta para nós é exatamente de que a antiga aliança ela é menor e inferior à nova aliança. Então a pergunta que eu faço para vocês é: você tem de um lado um fusquinha, nada contra, né? Mas um fusquinha caindo aos pedaços arrebentados. Tem do outro lado, sei lá, uma BMW nova e zerada, legal e tudo mais. Qual o sentido de você olhar e falar, não, eu tenho uma BMW, mas eu quero continuar vivendo no fusquinha mesmo? Essa é a lógica. Eu tenho a nova aliança que foi dada através da graça, eu tenho acesso a Deus, eu tenho o Senhor me chamando de sacerdócio santo, mas eu quero continuar vivendo como se fosse levita, debaixo da antiga aliança, debaixo do antigo povo, que não tinha esse mesmo acesso a Deus que eu tenho. Você entende como fica desnivelado e sem sentido você considerar essa ideia da antiga aliança comparada à nova, né? Então a ideia sempre é que nós precisamos olhar para a nova aliança e entender que ela nos foi dada mediante a graça de Deus e nós temos acesso a Deus de forma que nós não tínhamos no Antigo Testamento. Nós, por não sermos israelitas, nós nem estaríamos aqui nesse momento, na verdade. Seria praticamente impossível da gente estar na presença de Deus nesse momento. Então, é importante a gente frisar isso, de que na Antiga Aliança tinha sacrifícios, purificação, um ritual que é inferior, que é incompleto. E no Novo Testamento você tem algo que é superior e que está acima disso pela nova aliança. Além disso, eu considero esse aqui como um segundo ponto muito importante também, assim como do sacerdócio real e santo, que a adoração agora não depende de um grupo intermediário. Então, nós precisamos olhar para textos como Hebreus 10, 19, 22, que mostra que nós temos acesso livre à presença de Deus, ou quando Paulo escreve a Timóteo também falando sobre Cristo ser o único mediador entre Deus e os homens, nós precisamos olhar para isso e entender que nós não conseguimos intermediar as pessoas e Deus. Então, aquela visão de que não, como ministério de louvor, eu consigo atrair a presença de Deus de uma maneira que o outro não consegue. Ou então, eu faço parte de um grupo seleto, e isso não é só na relação do louvor, né, mas você pode pensar isso em qualquer outro contexto. Eu faço parte de um grupo seleto que, sei lá, eu sou da intercessão e eu consigo orar de uma maneira que os outros crentes não conseguem orar. Ou eu faço parte do grupo de pregadores, então eu consigo ler a Bíblia de uma maneira que os outros não conseguem ler a Bíblia. Qualquer seleção de grupos é antibíblica. Ela não só é antibíblica, como ela faz cair por terra a ideia de que você tem acesso livre a Deus, porque você começa a setorizar e dizer, não, esse aqui, ok, não, aquele ali não. E você começa a criar um problema um pouco maior. Então a ideia é que a adoração a Deus ela não depende de nenhum grupo intermediário. Então os levitas eram os que adoravam a Deus no Antigo Testamento no sentido de louvor e música. Sim, tá ok. Agora no Novo Testamento não tem nenhuma tribo mais. Ou, se você preferir, considere que tem só uma tribo chamada Reino e Igreja, e está todo mundo dentro dessa tribo, dentro dessa igreja de Cristo, servindo ao Senhor debaixo desse mesmo chamado, né? Então, no final das contas, a intenção é o quê? Nós entendemos de forma clara que você pode olhar para os levitas, eu considero que você pode olhar para os levitas como um exemplo, no sentido de falar que eles foram um exemplo muito bom, porque eles serviram a Deus
de maneira que talvez nós, por vezes, ou eu, por vezes, não servia ao Senhor da mesma forma. Né? Talvez eu não me dedicaria da mesma forma carregando os pregos lá da cortina, que eles fizeram isso, considerando a família, por 400 anos. Então, foi algum tempo deles fazendo o mesmo serviço, repetidas vezes, sabendo que eles estavam servindo ao Senhor e tinham sido separados para aquilo ali. Né? Então, eu consigo olhar para os levitas e falar, eles são um exemplo enorme para nós. O que eu não posso fazer, obviamente, é dizer que nós somos levitas. Primeiro, porque eu estaria mentindo, porque eu não sou descendente de levita. Segundo, porque no contexto bíblico isso não tem ligação nenhuma, baseado em todos esses argumentos ali que nós colocamos ali e falamos a seguir. Né? Então, é basicamente isso. Tá? É uma pergunta bem interessante, né, que o Adriano tinha feito ali, para a gente compartilhar sobre isso. É uma sugestão. E é um ponto de que nós precisamos olhar. Então, você precisa, a partir de agora, fazer o quê? Você pode olhar, sim, os levitas e falar, não, são um bom exemplo para mim, realmente foram muito usados por Deus no Antigo Testamento e serviram ao Senhor com ousadia e dedicação real. Não tem problema nenhum se olhar para aquilo e falar, quero me dedicar como levita, eu quero servir ao Senhor e prestar um serviço na casa de Deus como um levita. Não tem nenhum problema nesse sentido. Agora, você chegar e falar que é um levita do Novo Testamento, ou que você é um levita, se você for judeu, for do povo de Israel, você fala à vontade, não tem problema nenhum. Agora, se você não é descendente de Israel, igual eu, então você não deve falar que é um levita, né? Você pode considerar ele só como um exemplo para a sua vida. Amém? Abro espaço para dúvidas, comentários. Fiquem à vontade. Amém, amém. Eu estava falando para a Gabi que eu sou descendente só da tribo. Né? Eu oficialmente sou descendente de alemão, mas quando eu entro no contexto de falar sobre Israel e os alemães, não é um contexto muito... Daí complica um pouquinho. Não, mas bem bacana, assim, né? A gente entender qual que é o início de tudo, o Novo Testamento e os dias de hoje, né? Por que o pessoal tem tanta confusão, assim, nesse sentido, com o Ministério de Louvor e com os levitas, né? Porque o pessoal não entende todo esse contexto que tem por detrás, né? Inclusive, um ponto que... Esse não está exatamente vinculado com o assunto, né? Mas é importante igual, que é outra frase que as pessoas usam e que de novo, uma coisa eu deixo muito, mas muito, muito claro mesmo para todos, que assim, tem problema nenhum você citar as frases quando você entende que existe uma base para aquilo. O problema é que as pessoas tiram base do bolso delas e citam as coisas. E uma citação muito comum é que o Ministério de Louvor é mais atacado porque o diabo era um levita do céu. Ou porque o Lúcifer, né? A expressão que usam, o Lúcifer cantava no céu, ou alguma coisa assim tal. Aqui vale lembrar pelo menos 2 pontos. O primeiro, isso é certeza, esse não tem discussão. Lúcifer com certeza não era o nome dele, porque Lúcifer é um nome latim. Todo nome de anjo na Bíblia é hebraico, né? Gabriel, Miguel, até os nomes, quando você olha dos profetas, Daniel, sempre teria o El no final, que é a ideia do Elohim, né? Ligação com Deus. Então, com certeza o nome dele não era esse. Só foi uma tradução mal feita lá, da Vulgata e da Septuaginta, que foi da Estrela da Manhã. E traduziram assim. E segundo ponto, que os textos de Isaías 13 e Ezequiel 28, que falam sobre isso, em tese, que alguns acreditam que seria o diabo nesses textos, eles não deixam muito a entender exatamente isso, né? Para mim, pessoalmente, aí eu digo pessoalmente porque tem quem acha diferente, acredito que nesses textos se trate do diabo. No caso, para mim, não, né? Mas, então, primeiro, a gente não sabe se ele era um tipo de músico ou não no céu, né? Se ele treinava o coral ou o que ele fazia lá, como alguns já defenderam outrora. Então,
Eu acredito que qualquer crente que se dedique à obra de Deus, o diabo vai se levantar contra, independente se é do louvor, da intercessão, tá na porta, ou qualquer outra coisa. Eu acredito que qualquer crente fiel a Jesus, o inimigo vai se levantar por natureza. Eu acho que o Rick tinha levantado a mão. Tá mutado aí, mano. Aí. Esse meu fone aqui tá bom. Estão me ouvindo? Tá muito baixo, mano. Tá bem baixinho. Tá direto no celular, não tá no fone. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá bem baixinho, mas dá pra escutar. Vou tirar aqui a minha voz e vou perguntar, falar um pouquinho. E aí você e o Adriano respondem, beleza? Beleza. Tá melhor para ouvir? Deu uma aumentadinha agora. Melhor. Agora sim. Eu queria falar na questão dos levitas mesmo, né? Porque a gente coloca muito hoje em dia, tá tendo muito workshop, questão de banda, o pessoal se anima nisso tudo em si, mas a gente esquece, assim, que quando a gente sobe, a gente tá ali para honra e glória do Senhor, né? Claro que a gente tem que se preparar antes de subir, nesse sentido, assim, e até porque eu tô mais retirado nesse sentido, mas para mim me ajeitar, ficar certinho. Então a gente tem que entender que, tipo, o levita em si fica lá no estacionamento, ver um lugarzinho ali para limpar, colocar as cadeiras, né? É um levita dentro da igreja, na verdade, né? E mesmo que você esteja no ministério de louvor e você vê uma coisinha que você pode fazer, você fazer. Então, tipo, é um levita no geral hoje em dia, né? Não, igual você falou, hoje em dia não tem mais essa questão de etnia, essas coisas, porque eu sou mistura de índio com escravo. Olha o que deu. Mas é nesse sentido, né? No sentido de servir, né, o levita. E a questão de subir, a questão do ministério, daí já é mais pessoal, é você com Deus, né? Um pouquinho, assim, se você puder explanar nisso. Na verdade, o único ponto é que, assim, igual eu falei, você considerar como um exemplo, falar assim, eles serviam no Antigo Testamento e nós servimos no Novo, como, né, essa expressão como é importante, como você fosse, tá ok. O problema é falar, os levitas hoje são os que fazem X. Entende? Esse é um problema, porque não são. Aí você pode trocar, eles estão servindo, então você troca por servo, tá ótimo, resolveu o problema, pronto, não tem ligação com tribo nenhuma, já se alinhou, entende? Então, não tem problema se olhar como um exemplo, né? Mas acaba acontecendo essa ligação aí de que o problema é que quando você usa a expressão levitas, a maior parte das pessoas ainda não tem consciência do que isso se refere, né? Porque se fala sacerdote, as pessoas já têm alguma noção, mas muitos nem entendem plenamente que o sacerdote é da tribo de Levi. Então, quando se fala levita, está falando de sacerdote também. Então, é mais por praticidade. Não é nenhum erro que a gente está falando assim, nossa, isso aqui vai mudar a vida e a igreja vai ser arrebatada antes se você parar de chamar de levita. Não é isso, entendeu? Quem dera, mas não é isso. Na verdade, é uma questão textual mesmo, né? A gente tem distorções ou heresias bem piores que a gente tem que combater igualmente, mas é só um detalhe que às vezes falta o entendimento pleno para nós, né, do que é e o que significa mesmo. É que nem eu tava falando ali, talvez trocar o levita por sacerdócio real, né? Ué, bem mais da hora, né? Sacerdote do rei. Mas é bem dessa. Status. Status. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu esqueci qual que era a pergunta. Deveria ter anotado, né? Então... Faz parte. Alguém com alguma outra dúvida, algum outro comentário, fiquem à vontade. Ô, Matheus, eu tenho uma pergunta. No Novo Testamento, ainda existia essa parte dos levitas ajudarem no templo? Lá com
com sacrifícios de animais, essas coisas assim também? Não, não. Na verdade, o que aconteceu durante esse período que a gente chama do período interbíblico, né? Desde o último profeta até o Novo Testamento, aconteceu muitas coisas ali, né? E algumas delas foi Israel ser atacado de diversas formas. Inclusive, daí a gente tem que lembrar o quê? Eles estão debaixo do Império Romano, né? Então, os romanos entregavam para eles, entre aspas, assim, alguma liberdade no sentido religioso, por isso tinha os fariseus e os saduceus. Então, eles tinham acesso, geralmente, ao tabernáculo para ler os escritos e tudo mais, mas no mesmo formato que foi o templo, não tinha. Até, de certa forma, isso até vinculado com a profecia de Daniel, que falava sobre o cessar do sacrifício. Então, a profecia de Daniel fala sobre isso, e daí a gente entende que teve a ver com esse momento, né? Alguns acreditam até que no momento em que eles retornarem, uma coisa é fato, até hoje os israelitas têm todas as famílias numeradas, e eles sabem certinho quem seriam as famílias que seriam os levitas, realmente, né? Os levitas de verdade, consanguíneos ali, que assumiriam esses encargos. E alguns acreditam que antes da volta de Jesus vai ser feito levantar um novo templo, e os israelitas vão voltar a fazer esse mesmo trabalho. E aí, depois disso, Jesus volta. Mas aí é outros 500. Mas respondendo de forma direta, naquela fase não estavam. Tá? O Rick, de novo, tinha levantado a mão antes. Foi pra você falar, amor. Então. Cara, meu Deus. Não me julguem, beleza? Eu nunca fui atrás para ver se isso é verdade ou não, mas como a gente está aqui, tá entre grupo de louvor, eu já ouvi falar... mulher, se liga. Eu já ouvi falar que o diabo, ele era um levita no céu, não sei o quê, só que ele também tinha bateria no corpo, por isso que muitas igrejas antigamente não podiam nem usar bateria, né? Tem alguma coisa a ver ou não? Tem, na verdade aqui, não sei se todo mundo conhece aqui, né, mas o Marco Feliciano é o pregador referência no meio pentecostal, pelo menos, né? É o pregador referência. E ele foi no Gideões, né, que é o maior congresso de missões, e não lembro que ano que foi, mas ele pregou exatamente sobre isso. Pra vocês entenderem o contexto, é que o Marco, não só ele, né, mas o Marco Feliciano prega uma coisa nos Gideões, o restante dos pregadores do Brasil saíam pregando por todo o Brasil. Não que eles soubessem do que o Marco Feliciano estava falando, mas eles só saíam repetindo a doutrina do papagaio, né? E aí o que aconteceu? Basicamente ele defendeu o conceito de que Ezequiel 28 fala sobre Satanás, né? Sobre Lúcifer, no caso ali, para eles, e que não só fala disso, mas que daí no caminhar dele, né, o texto fala isso, que nos passos, por exemplo, tem tamborins, não sei o que lá. E aí a ideia dele é de que nesse texto de Ezequiel 28, conforme ele andava no céu, vinha o barulho de um instrumento. Daí ele fazia outra coisa, vinha o barulho de outro instrumento, né? E assim por diante, né? Então, só que depois vocês podem pegar com calma e ler Ezequiel 28 para vocês verem. Se você ler com a lente deles, naturalmente você vai chegar na mesma conclusão. Mas se você ler de uma maneira mais natural e histórica, aquilo ali se cumpre no próprio rei de Tiro. Então não teria por que você considerar que está vinculado com alguma outra coisa assim. Até seria meio estranho. Ezequiel 27 está tratando de uma coisa. Do nada, o 28 vem e fala do anjo que caiu. E do nada, o 29 volta a falar das coisas de Tiro. É uma coisa meio estranha, né? Mas para cada coisa que você quer, você acha um texto para defender daí. Então, é um problema, né? Mas é por causa disso, tá? Então, assim, não tem nem por que julgar você, cara. Porque se pregaram isso no Gideões, que é o maior congresso de missões, e lá falaram assim, não falaram, eu acho, igual eu tô falando que falaram com certeza, né? Com grau de certeza. Era quase um novo Moisés ali, tendo uma revelação do monte. Então, é isso. O pessoal adora fazer isso.
Não, era uma curiosidade, uma pergunta aí que não tinha aonde eu perguntar e eu trouxe pra roda Meu Deus, dos universitários. Eu chorei de rir aqui. Desculpa, gente. Até também acho que Salmo 150, né? Já ele fala sobre os instrumentos também, então. O ponto que é importante, que eu citei ali, que a maior parte dos salmos, não necessariamente todos os salmos que nós temos, eram cantados nos cultos, né? Geralmente eles tinham já uma sessão de listagem do que seria cantado nos cultos, no sentido do que eles faziam ali. E alguns eles escreviam, digamos, de maneira autoral mesmo assim, que seria um louvor, não deixa de ser um louvor, mas não seria para os cultos, né? Até porque não existia o conceito de usar geralmente a ideia dos instrumentos de percussão nesses momentos de culto. Então o momento de culto parece que era um pouco mais sacro, um pouco diferenciado assim, e em momentos fora, que não fosse necessariamente de culto, eles usavam, né? Como usam até hoje também. A Gabi tem uma pergunta. Não, é o Rick ainda. Ah, desculpa, o Rick. Pergunta. Rick Notícias. Fala aí. Tá mutado. Tá mutado ainda, mano. Aí, beleza. Não, é que eu vou desligar a câmera porque eu tenho que trazer mais perto aqui. Eu vou só fazer um spoiler na questão do Adriano mesmo. Eu, com 7, 8 anos, eu fiz capoeira, daí eu toquei pandeiro, tabaque, né? Isso aí é fora do contexto religioso, até ali eu não conhecia, não tinha sido batizado e tudo. E eu até comentei com o Mateus sobre isso, né? E eu acho ali no Shabat, ali, que eles tinham ali dos judeus, eles entravam com essa parte assim mais, vamos dizer assim, rítmica, né? E não, igual não era no culto, mas eu acho que alguma coisa assim, em termos disso, tinha nas festas, né? Como se fosse o pandeiro, por exemplo, que é mais tranquilo, né? A tabaco é mais complicado para nós, porque a gente sabe que é muito usado, né? Mas, tipo, o pandeiro, esqueci o nome dele lá, a meia-lua, esse é um negócio mais tranquilo, assim, vamos dizer assim, em termos de ritmo. Mas o que eu ia falar não é bem nisso. Colocando que a partir do rei Davi, que foi colocado mais em cima assim a questão do louvor, porque os salmos eles são louvores, né, na verdade, né? E a partir do Novo Testamento, assim, dentro da igreja, assim, qual que era o contexto? Porque a gente não vê muito assim essa questão de música, louvor, assim, né? Qual que era o contexto deles, assim? Eles tinham algum louvor dentro das igrejas, assim, no Novo Testamento ali de Paulo ali? A pergunta é essa, mais ou menos. Minha pergunta. Só fazendo um adendo, e seria mais ou menos encaixado também com a pergunta da Gabi, né? É que quando que começou a ingressar o louvor nos cultos? Mesmo pensamento, Rick, ó. Então, na verdade, aparentemente, pelo menos pelo registro bíblico, sempre fez parte, mas você não tem, por exemplo, nenhum texto falando a forma como era esse louvor, né? Parece ser alguma coisa bem simples, sabe? Pelo ensino bíblico, parece ser uma coisa de que realmente eles se reuniam e talvez, que era apto em determinado nível para uma coisa, ele ia lá e servia com um cântico, né? Um ia lá e trazia um salmo, o outro trazia um cântico espiritual e o outro trazia uma oração e o outro uma palavra. Era um conceito bem simples de culto, nesse ponto, né? Agora você tem, aí não é material bíblico, tá? Mas você tem alguns contextos históricos de material, por exemplo, dos essênios. Os essênios são no mesmo período dos fariseus, a gente está falando ali do 1º século, tá? Materiais que foram encontrados e tal. E os essênios se a gente fosse falar no contexto originário, seriam como se fosse uma seita, que possivelmente alguns acham que até João Batista fazia parte disso, era um tipo de judaísmo também. Mas quando você olha o modelo dos cânticos deles, que os essênios tinham também, era quase como se eles tivessem uma harpa cristã. Então era como se existisse já não cristão, porque eles não eram cristãos, não tinha essa expressão na época, né? Mas era como se existisse uma harpa, no sentido de cânticos separados,
em que eles tinham costume de utilizar para louvor. A vez que eu examinei algumas desses louvores eram basicamente músicas que exaltavam a Deus de uma maneira geral. Nunca existiu nada muito pessoal no sentido do eu ou de utilizar algo que realmente focasse em agradar a mim ou falar comigo. A ideia realmente desses cânticos mais históricos sempre estava voltado com uma ideia de adoração a Deus, né? Então era quase como se você lesse os Salmos mesmo, aquela ideia de quem Deus é e o que Deus faz, né? Era nesse caminho que esses cânticos tinham. Agora não tem nenhuma fase, aparentemente, que entrou. Pelo que parece, a igreja sempre teve, né? Se olha Jesus mesmo, a gente precisa lembrar que eles eram judeus, né? A maior parte dos discípulos eram judeus ali. Então, naturalmente, eles trouxeram esse costume que já tinha sido ensinado para eles, né, como bons judeus, e eles replicaram isso no cristianismo, de certa forma, atualizando algumas das canções, talvez, né, de certa forma. Então, você percebe Jesus, né, eu acho até isso impressionante, logo que ele encerrou o momento da última ceia, vai lembrar que a Bíblia diz que ele cantou um hino, depois de ele cantar esse hino, que ele sai, né? Então, naturalmente, isso já fazia parte do contexto deles, né? Cantar os hinos, louvores, era uma coisa natural, intrínseca para eles ali. Mais alguém? Juliane? Então, eu não sei se seria bem exatamente uma pergunta, mas a gente sabe que tem tanto a questão dos instrumentos quanto a questão dos ritmos, né? E as letras das músicas, né? Dos louvores. Muita gente tem um pouco daquela questão de músicas mundanas, músicas, como que se chama? Músicas... Secular, né? Seculares, né? E tal. Mas também tem aquelas músicas que são com as letras cristãs, né, que são levadas para o modo de adoração, porém com outros tipos de ritmos, né? E a gente sabe que tanto a questão de ritmo quanto a letra influencia no mundo espiritual, né? Teria algum tipo de ligação? Tipo, eu escuto louvor, mas no modo ali, tipo, rave, né? Aquele tuxe-tuxe e tudo mais e tal. Teria algum tipo de barreira, assim, na questão de louvor e adoração? Então, eu acho que... Desculpa. Nessa questão não pega naturalmente, não é nenhuma questão bíblica, mas eu acho que é mais uma questão de aplicação. Que pega o seguinte... Eu sempre considero que o critério para dizer se aquilo... se você deve escutar ou não, é a letra. O critério se você deve escutar ou não. Estamos falando de você escutando, até então. Agora, o critério para saber se aquilo ali pode ou não ser utilizado no culto ou para adoração a Deus de uma maneira geral, além da letra, vai depender do ritmo, que o ritmo vai influenciar a maneira como você conduz as pessoas, né? Naturalmente, se você tentar... Você canta um louvor de adoração. As pessoas estão no stand-by, estão ali mais quase que numa brisa, assim, estão bem tranquilinhas e tal. Agora, você sai desse uma música extremamente rápida, as pessoas já têm outra sensação disso. E mesmo quando eu digo rápido, que ainda é no nosso contexto ali de rápido, ok. Você sai disso e pega, por exemplo, os louvores e coloca o estilo pisadinha, que alguns falam, é impossível dizer que você consegue focar em adorar Deus e pisadinha. Você já quer dar a mão para a esposa ali ou para o esposo e quer sair dançando quase. Então é meio intrínseco isso, né? Eu acredito que dependendo do ritmo ou disso, você não vai conseguir focar no que é adoração, né? Agora, dizer assim, para o culto não vai servir. Eu acredito que para o culto não serve. Tá? Muitas dessas coisas eu acho que para o culto não serve. Agora, para escutar, eu, pessoalmente, não vejo a influência disso. O critério para mim, no sentido de escutar, vai ser a letra. Agora, para o culto, naturalmente, tem que ser um ritmo que a igreja consiga cantar, né? Não faz sentido você colocar uma música que, quando você olha para os irmãos, eles estão dançando lá atrás e nem estão mais focados em adoração. Inclusive, esse é um cuidado que a gente tem que ter no sentido no sentido geral da coisa mesmo, né?
não adianta a gente pensar que qualquer movimento do corpo, de forma natural, está sendo uma adoração. Às vezes a pessoa só está se entretendo na emoção daquilo ali, né? E não necessariamente adorando a Deus. Então, precisa ser feito com entendimento, né? E dependendo do ritmo, o entendimento passa longe, né? Até mesmo porque surgiu, né? Tem alguns aplicativos que você entra e você coloca o fone de ouvido. Eu sei que são aplicativos que você paga para escutar determinados ritmos que eles te dão a mesma sensação de um LSD, um exemplo, né? Que quando você está ali né, numa balada, alguma coisa assim, que você toma um certo tipo de droga, ele causa esse mesmo tipo de efeito através do ritmo da música. Então, não seria correto, né, na minha parte, determinados ritmos, dependendo da forma como você escuta, a letra vai ser indiferente daquilo que você está escutando, né? Acho que seria só uma questão de observação, sei lá, de você ver o que mais mexe com você, né? Se é a letra ou se é o toque da música. Realmente é isso que você falou. Só fazendo um adendo aí, ajudando também, realmente existem certos ritmos que não são tão legais, que a gente aconselharia a não escutar, que nem alguns ritmos de músicas eletrônicas não tem letra. Mas será que aquilo está nos aproximando de Deus ou não, né? Sempre quando me perguntam a respeito disso, eu sempre levo a Filipenses 4:8, né? Eu vou ler aqui para vocês. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Daí a gente vê, será que a música que eu estou escutando está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus? Será que o ritmo que eu estou escutando está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus? Que nem, tem certas músicas, que nem o Matheus falou, que não são de culto. Eu gosto muito de Rodolfo, eu gosto muito de Oficina G3, mas eu não vou colocar, a gente não vai ministrar esse tipo de música no culto, né? Existem momentos e momentos ali para cada coisa, né? Mas no carro eu escuto tranquilamente, não tenho por que não. Isso daí tá me aproximando de Deus. Eu tô ouvindo uma palavra através da música também, né? Então é mais ou menos assim. Realmente é bem isso mesmo que você falou, né? Até porque, tipo, quando a gente vai escutar uma pregação, geralmente tá no fundo lá aquela música bem calma, né? Só aquele toquezinho, que a gente sabe que é um toque que realmente chama a presença de Deus, né? Já, igual Daniel, né? Daniel, ele, quando o rei lá tava possesso, chamava Daniel, Daniel tocava a harpa. Davi. E os espíritos... Hã? Davi, né? Isso. E os espíritos saíam, né? Se retiravam do corpo do rei através do instrumento. Então, realmente isso que o irmão falou ali. Esse ponto até é um ponto importante, que assim, eu acredito que nessa questão dos ritmos, tem ritmo que para mim não faz... Eu sou extremamente sincero em dizer que eu ainda passo por dificuldades de ser religioso em algumas coisas, né? Então eu luto contra a minha religiosidade interna, contra algumas coisas. De que para mim é estritamente impossível de eu conseguir adorar a Deus se tiver um toque eletrônico mesmo, né? Uma batidão ali, para mim é no mínimo impossível. Isso que você falou da questão dos ritmos, na verdade o que geralmente influencia tem até frequências específicas, né? Que são batidas ali, que ou geram tormento na pessoa ou geram calmaria. É até um ponto de atenção aqui que a gente precisa ter, de entender que a música realmente foi dada com... Ela pode ser uma bênção, mas ela pode ser uma maldição, né? Dependendo de como você usa ela. Porque esse texto mesmo que você citou ali de Davi, é um texto que, assim, não é culpa de quem lê dessa forma, porque isso foi traduzido assim, né? Mas a mesma expressão ali usada para dizer que era o espírito maligno, né? A mesma expressão para espírito é a expressão de sentimento. Então, a ideia do texto, na verdade, é de que ele tinha um sentimento ruim, que realmente foi dado por conta do contexto que ele fez, e quando Davi tocava era como se ele se alegrasse daquele sentimento, realmente. Então, a música tem essa questão de influenciar exatamente na forma como a gente reage, né, às situações. Então, como eu falei, eu tenho dificuldade de determinado tipo,
conseguir falar, não, vou adorar a Deus. Você chegar e olha que eu já toquei muito corinho de fogo na minha vida. E conhecido por forró, né? Mas não pode usar esse termo, que se você chamar de corinho de fogo é de Deus. Se você chamar de forró, aí não é. Isso eu falei pro Rick esses dias, Rick. E tocando muito corinho de fogo na minha vida, mas hoje em dia, se você coloca uma pisadinha ali, que é praticamente a mesma coisa, eu não consigo focar naquilo ali para dizer que eu vou conseguir parar e prestar atenção na letra ou glorificar a Deus. Você é levado por natureza pelo ritmo daquilo ali, né? Então eu acho difícil de você, naquele ritmo, conseguir se concentrar em adorar a Deus. Por isso, hoje em dia, eu sou muito mais do calmo, né? Realmente do de boinha, ele vai tranquilo e tal. Sou mais desse estilo, né? Mas não tenho nada contra as músicas rápidas, desde que me deixem ficar no meu cantinho. Matheus se converteu ao worship, né? Eu sou team worship. Eu sou team #worship. Eu acho que o Rick queria falar também. Não, é mais nessa questão mesmo. Ó. Eu vou tentar resumir o máximo aqui. Primeiramente, qualquer louvor que você vai ouvir, que o som em si seja menor que a letra, porque daí você consegue discernir a letra. Porque quando você vai... Eu sou um exemplo. Eu gosto muito de reggae, igual o Adriano falou, Rodolfo. Eu escutava o Rodolfo na época do Raimundos. Não que eu seja velho, mas tudo bem. Mas, tipo assim, nesse sentido, sabe? Você tem que ter aquele senso, assim, que, tipo... Eu, hoje em dia, eu não consigo ouvir música secular. Eu já ouvi, já toquei no violão. Hoje em dia, eu não consigo colocar no meu celular e ouvir. Mas se eu colocar, tipo, um reggae, algo assim, se eu colocar uma música mais rápida, igual o Matheus falou de eletrônica, mas daí eu coloco na caixinha lá em cima, tento deixar, assim, a letra sobressair, no caso, né? Daí eu vou lavar uma louça, eu vou varrer a casa, isso me anima, e ao mesmo tempo eu estou escutando louvor, nesse sentido, né? E daí, quando a gente vai colocar na questão espiritual, na questão de oração, aí a gente vai baixando um pouquinho mais o tom, um pouquinho mais o clima, e vai entrando nesse sentido de louvor mais espiritual, né? Mas eu acho, assim, que pro dia a dia, eu me vejo assim, né? Eu escuto Salomão do Reggae, eu escuto Rodolfo, Oficina G3 também. Tipo, o dia a dia é legal, porque daí você tá naquele clima, você tá numa atividade, você tá fazendo algo, não tem problema, né? Desde que você consiga entender a letra, desde que a letra toque no teu coração. E, ao mesmo tempo, amanhã ou depois, tipo, numa rede de jovens, alguma coisa, quem é um pouquinho mais velho, assim, pode trazer, né, pra frente, assim, um Rodolfo, que tem umas letras, assim, de unção, de louvor mesmo. E se você for ver as letras certinho, é umas letras, assim, que não saem muito do contexto, né? Eu penso nisso. Durante o dia a dia, durante a casa, não tem problema nenhum. Agora, quando você pensa em algo assim, igual vocês falaram sobre o culto, essas coisas, aí a gente já tem que baixar um pouco a bolinha e ser mais regrado do caso. É isso. Não, mas eu acho que tem músicas que ficam meio que presas também dentro de um ritmo específico, né? Eu por um exemplo, eu sempre uso esse exemplo, do Eu Navegarei. A gente tocou muito, né? Eu Navegarei em reggae. Cara, não é a mesma música. Não é a mesma música em reggae. Ela é uma música feita, construída para você tocar em 4x4, bem devagarinho, né? E tem que ser o pop ali bem devagarinho, tranquilo, que você passa a sensação da música. Agora, você toca ali em reggae, a gente já é levado pelo ritmo, pelos contratempos ali, a trazer outra sensação para a música, né? Então ela já passa uma outra sensação. Eu já ouvi uma vez, fui pregar numa igreja e o pessoal do louvor, nem era de lá, era de outra igreja também, foram tocar o Eu Navegarei, versão rock. Foi assim, foi ferrenho, porque é complicado. Literalmente, assim, rock mesmo. Você tá falando... É até um crime, né? Então, aí fica difícil você trabalhar o lado espiritual no momento ali, né?
Não, Beleza. tem como você sair do plano de Deus ali, de oração mesmo. As outras, as conhecidas, você pode colocar na rede de jovens, essas coisas. Até na questão de hinos da harpa, essas coisas, né? Não tem como você colocar num contexto de reggae, de rock. Você pode trazer, tipo, um Rodolfo, alguma coisa na rede de jovens, mas tem algumas, assim, que não sai da unção, é do Espírito Santo. Então, você tem que colocar, deixar o Espírito Santo falar, na verdade mesmo. Amém. Isso aí. É isso. Vamos encerrar, que a irmã Milene já estava quase dormindo ali. Eu não ia falar nada, hein? Eu não ia falar nada. Eu tirei print da irmã Milene dormindo. Nossa, Eu tirei bem na hora. eu o print. também tirei, hein? Mas também, pessoal, eu acredito que é uma coisa que elabora para o nosso crescimento, né? Eu só queria abrir espaço para caso alguém tenha alguma outra sugestão para a gente trabalhar no próximo. Fique à vontade, né, para passar aqui ou mandar no grupo depois também. Sugestões para a gente poder trabalhar nos próximos encontros. Um deles é o texto de Eutico, lá de Atos, sobre ele dormindo enquanto os irmãos falavam, assim. Gente, perdão, eu falei 3 horas da manhã. Meu Deus. Me perdoe, por favor. Mas foi bem rapidinho. Mas olha, Não, foi só o tempo do print ali, tá tudo certo. é uma vergonha. Pode me julgar, eu também me julgo. Vou fazer figurinha. Figurinha? Misericórdia, mais uma. Mais uma. Eu acho que era... Compartilha comigo. Mas eu acho que é isso, né, Matheus? É isso. Aí. O pessoal tem mais alguma coisa a falar ali? Tá tudo de boa? E a Sil quer falar. Ah, você quer ir? Aí dormir. Não, vamos só fazer uma oração aqui agradecendo a Deus e aí se tiverem sugestões podem mandar no grupo ali e a gente vai combinando para os próximos encontros, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, pelo Senhor ter nos chamado com a Sua preciosa graça. Nos agradecemos pelo Senhor compartilhar da vontade da Sua palavra conosco. Pedimos que o Senhor nos dê a direção para nós podermos considerar cada um desses exemplos do Antigo Testamento como realmente uma motivação, Senhor, uma influência para nós sermos cristãos melhores também. Nos leva, Senhor, a uma vida de adoração sincera, verdadeira, servindo, Pai, em adoração ao Seu reino, em tudo quanto nós podemos fazer e realizar, Pai. Pedimos que a Tua graça e bondade, Senhor, seja posta sobre nós diariamente e que o Senhor mantenha essa palavra firmada, Pai, em nossos corações, abençoando, Pai, a vida de cada um, pelo poder do Seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, só abram a câmera aí pra gente fazer um print, por gentileza, e daí a gente...